Bem, pessoal, bem-vindos aqui ao canal Gap Filosófico, tá? Hoje nós vamos fazer uma abordagem um pouco diferente, respondendo uma questão, né? Nosso amigo, aos fundamentos, né? Pelo menos nomeia-se assim, a questão que colocou no nosso vídeo sobre filosofia da mente. Já tinha colocado uma questão que a gente tentou responder basicamente na live, mas ele fez uma complementação e hoje a gente vai tentar fazer uma reflexão sobre isso aqui, né? E neste sentido, eu peço já que você se inscreva, dê o like, compartilhe, deixe sua opinião sobre essa reflexão aqui. E nosso amigo aos fundamentos, que se quiser se identificar, né, seu próprio nome, né, ou não, né, comente também essa questão aqui. Se bem que eu já tinha deixado uma prévia resposta, né, lá nos comentários, mas eu vou tentar complementar aqui a partir desse vídeo, né? Então se inscreva, compartilhe, considere apoiar o nosso canal, nosso Pix, nosso apoia segue na descrição, tá? A sua ajuda é sempre muito bem-vinda, já chegou a época de pagar a internet e etc e tal. Então nosso amigo aos fundamentos, ele complementa a sua questão dizendo assim, sobre o meu texto anterior, primeiro quis dizer o seguinte, ora, se considerarmos Nietzsche e sua ontologia negativa, ele já parte do pressuposto que Nietzsche debruça-se sobre a questão de uma ontologia negativa. A gente vai tentar especular um pouco sobre essa questão da ontologia negativa, né, posteriormente, mas vamos ao desenvolvimento do argumento dele, no qual o ser nada mais é que um erro, o produto de uma cognição que cristaliza o ente e, portanto, numa metafísica que não pode se desprender do erro, ao mesmo tempo que a metafísica na tradição é o que reafirma a moral, em certo sentido, eu não sei se eu concordo com essa perspectiva da abordagem dele, de dizer que Nietzsche aborda uma perspectiva de uma ontologia negativa, por conta das questões que possivelmente vamos abordar aqui, inclusive que tem a ver com a live que nós fizemos aqui sobre filosofia da mente e Nietzsche, que é uma questão muito pouco tratada, né? Uma das poucas pessoas que trabalham nisso é o Gunther Abel, né? Que é um pesquisador em Nietzsche que tem uma certa relação com a filosofia analítica, né? E tenta trabalhar Nietzsche em um diálogo profundo da perspectiva da relação da filosofia da mente com, né, a abordagem nietzschiana, o que é, dentro desse determinado contexto, algo raro, inusitado e muito dentro do contexto da análise que ele faz, que ele se propõe a fazer, muito interessante, que me interessa bastante, que vamos dar continuidade aqui no canal, né? Mas ele demonstra uma certa abordagem, né, dessa psicodinâmica, dessa abordagem psicodinâmica filosófica, da perspectiva da filosofia da mente no Friedrich Nietzsche, que para mim também não é nenhuma novidade, né? Eu já tinha apresentado um trabalho no curso universidade, na cadeira de filosofia da mente, né, sobre essa questão, uma abordagem muito mais introdutória do que a abordagem do Gunther Abel, que a gente está abordando aqui, mas creio que seja possível, diante das prerrogativas do qual elabora-se aqui, né, diante da questão que o nosso amigo coloca aqui, né? Entretanto, é realmente isso. Eu não sei se a gente pode entender de como essa perspectiva de ontologia negativa unicamente há aspectos. O que necessariamente é essa ontologia negativa, né? É uma ontologia que, de certa forma, se circunscreve na perspectiva de um pressuposto do vir a ser. Mas é uma perspectiva dialética? Não necessariamente, porque justamente a inserção da negatividade dentro da perspectiva dialética se circunscreve a partir de uma reprodução de um referencial dentro do contexto, no qual é abordado aqui, inclusive, no próprio texto do nosso amigo aos fundamentos, né, de uma incorporação, de uma analogia, né, dessa ontologia em relação à perspectiva moral, no qual Nietzsche relaciona, digamos assim, filosofias como a do Hegel. A gente fez até um vídeo aqui pegando as principais citações do Nietzsche nos fragmentos póstumos ao Hegel, né? E a gente pôde observar como ele é bastante crítico dessa perspectiva. Agora, isso quer dizer que Nietzsche não reproduz alguns aspectos referenciais, inevitavelmente, que de certa forma se relacionam com um tipo de ontologia referencial, como por exemplo a de Kant? Será que no perspectivismo de Nietzsche não há algumas influências da perspectiva do aparato cognitivo kantiano? Isso é uma discussão muito longa, tem trabalho sobre isso, né? Mas por esse fato também, eu não consigo vislumbrar unicamente Nietzsche circunscrito a partir de uma abordagem, de uma, de uma enquadrado nessa perspectiva de uma ontologia negativa, porque é muito mais do que isso. Talvez filósofos como Deleuze, o próprio Derrida, apesar de que é complexo dizer isso, é perigoso também falar isso, Derrida, no qual a gente vai abordar uma questão aqui do livro A Gramatologia, para poder é,
contextualizar um pouco mais sobre essa questão do Nietzsche em relação a essa ontologia negativa, essa perspectiva referencial, né, também aborda uma questão referente a Heidegger e a acusação que Heidegger faz a Nietzsche, no sentido de dizer que Nietzsche foi o último metafísico e etc. e tal. A gente vai trazer um contexto aqui para tentar demonstrar o que a gente está querendo dizer. Mas continuando o texto dele, né, prosseguindo, né? E, portanto, numa metafísica que não pode se desprender do erro, ao mesmo tempo que a metafísica na tradição é o que reafirma a moral, uma vez que não há ser nem moral como algo determinado por outro mundo. Devíamos, como cultura, realmente nos afastar da metafísica e da moralidade. No entanto, as igrejas estão de pé. Ora, se a igreja, isso significa que a humanidade não se decidiu pelo fato, isto é, o caráter alegórico da verdade e da moralidade. No entanto, por mais que eu pense tal problema, me parece que há algo na moralidade cristã que se afirma por si. Isto, isto é, como se a moralidade cristã tivesse apenas, apesar de toda crítica, alguma coisa de sólido ou substancial. Em certo sentido, ele tem razão sobre essa percepção dele aqui, mas não é algo exclusivo da perspectiva cristã, de acordo com a abordagem que eu vou trazer aqui. E aí eu vou me utilizar de Jung para dialogar com Nietzsche e referente a esse contexto aqui no qual ele está falando, tá? Mas vamos terminar de ler. Portanto, toquei no Nietzsche ao comentar sobre ontologia negativa, isto é, uma ontologia sem ser, o que eu acho que não é de todo verdade, dentro do contexto da abordagem nietzschiana, como um modo de apresentar o problema moral hoje, porque há ainda Deus. Será que não sabem que Deus está morto? Se não sabem, não sabem por quê. Cinismo e ignorância. Se há uma resistência a tal fato, talvez ele não decorra apenas ou, sobretudo, do cinismo ou da ignorância, mas sim, como de certo modo indicado no vídeo, mesmo que muito subliminarmente, decorra de algo não computado, tal como um Deus ou uma realidade outra, que poderia ter a ver com os problemas da física quântica ou das cordas à medida que estas repelem o materialismo. Então, é muito interessante essa reflexão, porque essa coisa outra é basicamente a partir da abordagem junguiana o inconsciente. Dentro da abordagem da psicodinâmica junguiana, existe uma perspectiva do livro que nós estamos lendo aqui, inclusive, no nosso curso de filosofia para psicólogos, que é justamente a questão de uma certa proposta que o Jung elabora, né, a partir de uma investigação desde a filosofia antiga, né, das civilizações antigas, inclusive, né, a perspectiva dos Vedas, a perspectiva dos Brahmanes, a perspectiva, né, dos medievais, a partir de certos traçados de tipos psicológicos, que é a proposta que Jung trafega, né, diante de uma perspectiva de abordagem das tipologias e das suas funções delegadas a certas reverberações racionais e irracionais e certas tendências psicológicas que esses tipos desenvolvem em relação à sua cultura, ou seja, existe um problema que erige-se desde os primórdios da filosofia, das reflexões filosóficas, desde os tempos antigos, né? E aqui eu entendo filosofia não só como uma questão, né, daquilo que é considerado como filosofia tradicional, mas a perspectiva oriental, outras abordagens, a origem da filosofia africana, egípcia, ou seja lá o que for que você queira entender como reverberação desse tipo de filosofia, mas sempre tem uma questão que é a questão da subjetividade em relação à cultura, né? E o Jung, né, dentro desse traçado de tipos psicológicos, tenta colaborar para a discussão acerca do processo de individuação. O que é o processo de individuação? É justamente esse reencontro, digamos assim, a partir de uma perspectiva de uma certa cisão que houve a partir de certas formas de elaborações culturais em relação a certas produções de subjetividade, que cindiu o subjetivo do cultural, do coletivo, do zeitgeist, do espírito de uma época, como dizia Hegel, né? E, dentro desse sentido, há certos perfis psicológicos que travam uma batalha com suas disposições psicológicas referente à cultura, né? Entretanto, né, alguns, né, se identificam com certas formas simbólicas de representar essas contradições a partir das suas disposições psicológicas. Não vou traçar aqui as especificidades da abordagem junguiana, né, das suas funções e dos tipos que se dividem em tipos psicológicos racionais e irracionais e funções racionais e irracionais, né? Quer dizer, se divide os tipos entre o tipo predominante, introvertido e extrovertido. Não é uma totalização, mas uma sugestão que não é fixa, tá? Só para deixar isso claro. Mas tem o tipo introvertido, o tipo extrovertido como sugestão, e dentro desses tipos existem as funções racionais e irracionais que se distribuem ali, né, formando algumas combinações sugestivas para a análise dessas subjetividades dentro de um determinado contexto cultural.
O cristianismo é uma proposta cultural que, de certa forma, forma algumas subjetividades e se apresenta como uma solução simbólica para a resolução desses determinados conflitos, né? Então, em certo sentido, a partir da abordagem que ele coloca aqui, quando Nietzsche diz que Deus está morto, entretanto, ele diz que Deus está morto, mas durante muito tempo vamos ver os restos dos seus corpos, os seus fragmentos dos seus corpos, as suas sombras perante as catacumbas e etc. e tal, é que, né, a ciência se propôs, não só a ciência, mas algumas questões se erigiram no lugar desse ídolo mor, né, que é Deus, de certa forma. Entretanto, ainda assim, né, vamos ver reverberações dessa perspectiva, e aqui fazendo analogia de Nietzsche com Jung, e Nietzsche é uma referência importante para Jung. Jung tem várias palestras. Então, na verdade, ele tem um texto enorme, que é uma transcrição de uma palestra que ele faz exclusivamente sobre Assim Falava Zaratustra, que a gente tem intenção de trazer aqui no canal, como para uma discussão, inclusive, né? Então, é uma influência muito forte quando você lê tipos psicológicos, você observa, apesar de ser muito mais kantiano do que qualquer outra coisa, e já traz novamente a questão da abordagem, até que ponto Nietzsche conseguiu se livrar de Kant. Eu estudo Nietzsche há 7 anos. Para mim, no começo, né, quando você se, digamos, se deslumbra com a filosofia nietzschiana, que é muito bombástica, muito, né, é muito retórica, muito impactante, né? Você tem a tendência a rejeitar a perspectiva kantiana, mas depois quando você começa a entender as especificidades, e aí no meu caso você não precisa concordar comigo, mas eu tenho a impressão que nem Nietzsche, muito menos Hegel, nem qualquer outro pensador conseguiram escapar de Kant até então, nem Heidegger, nenhum deles, né? Mas enfim, apesar de eu ter minhas críticas a Kant, eu não assumo o pensamento kantiano a partir da minha perspectiva filosófica, mas eu acho complicado fugir de Kant, pelo menos até então. Daqui a um tempo posso até mudar essa perspectiva. Mas voltando para o caso, né, Nietzsche diz que Deus está morto, mas há essa necessidade de representar um sentido específico numa negação da vida, e aí, em certo sentido, nós podemos interpretar isso como uma certa tendência psicológica desse tipo humano, que, de certa forma, ter essa necessidade de resolver seus próprios conflitos internos a partir dessa relação de Nietzsche com Jung, né? Jung falando isso, né? Resolvemos como esses conflitos internos das nossas disposições, né? Ou seja, se eu sou um tipo introvertido, eu tenho uma necessidade de compensar essa introversão com um aspecto de extroversão, que pode estar circunscrito em uma outra figura, né? Em uma outra subjetividade, em uma certa relação com a cultura, ou em relação a um certo objeto. Isso também está presente na fenomenologia do espírito, dialética do senhor e do escravo, em certo sentido, não psicologizante, né? Totalizante nesse sentido, mas há esse elemento lá presente também, né? De certa forma. E aí o que é que acontece, né? Eu preciso equilibrar, né? Esse problema que me abarca de certa forma, que me coloca numa contradição psicológica, que me causa um certo adoecimento. Jung também fala de certa maneira, que essa energia vital ela precisa fluir, porque se ela não consegue fluir, né, não há uma vida saudável naquele determinado contexto daquela psicologia, né? Então, existe uma tendência, né, de uma unilateralidade nossa de nos fixarmos em determinadas perspectivas únicas diante da perspectiva psicológica nossa e das nossas tendências psicológicas, e isso causa adoecimento. Então, eu preciso me compensar. Muitas vezes eu não consigo me compensar. Então, como é que eu faço para compensar isso? E aí o inconsciente erige símbolos e relações de compensações que vai, de certa forma, transcender no sentido imanente, né, essa psicologia para um âmbito, né, cultural. E aí pode se manifestar através da religião. Então, como o cristianismo, a partir do diagnóstico de Nietzsche, ele predominou enquanto moral, ele é o ímpeto mais acessível no contexto ocidental, né, para, de certa forma, resolver ou dissolver essa indisposição psicológica para um tipo de saúde. Só que isso também pode causar unilateralidade, pode causar adoecimento. Então, a gente pode se servir, né, de certa forma, dos diagnósticos de Nietzsche em relação com Jung, né, de certa forma, para poder compreender essa dinâmica. Então, qual é a questão aqui? Voltando para a pergunta que ele faz aqui. É... Cadê? Mesmo que subliminarmente decorra de algo não computado. Cadê? Não.
Será que não sabem que Deus está morto? Se não sabem, não sabem por quê. Cinismo e ignorância. Então, não é necessariamente Deus. O Deus cristão, né, é apenas o que se apresenta de forma predominante na nossa cultura. Mas aí temos várias reverberações que podem se elaborar diante de um determinado sentido. A própria filosofia pode servir como uma determinada dogmática específica que se apresenta como um símbolo para essa superação, caso você se apresente de forma unilateral e passe a crer em determinadas filosofias, né? Nietzsche também faz uma crítica a isso. Não quero convencer ninguém, não quero seguidores, quero zeros, né? Então, o papel da filosofia para Nietzsche não seria a dirigir seguidores, mas de estilhaçar os ídolos com pés de barro, pé de barro, inclusive dentro da própria filosofia. Então, isso se reverbera, por exemplo, na nossa contemporaneidade, de uma representação de uma certa disposição dessa dissolução desse problema psicológico, né? Dessa indisposição psicológica, desse não fluxo, né? Dos nossos problemas psicológicos na astrologia, né? Em certas disposições negacionistas do conhecimento, em certas disposições até intelectuais e reconhecidas quando se tornam unilaterais. Então, é uma questão complexa, né? Mas a religião se apresenta como esse simbólico que é muito mais fácil, se apresenta para resolver esse problema dessa disposição psicológica. Então, Nietzsche apresenta uma ontologia negativa? Não sei, vamos ver essa questão aqui a partir, digamos assim, da abordagem de alguma coisa que o Derrida nos menciona. Vamos ver isso aqui, vamos tentar contextualizar essa questão. Veja o que Derrida fala em um trecho de gramatologia referente à questão Nietzsche e Heidegger, né? Vamos ver aqui. Vamos ver. Nietzsche e Heidegger. Basicamente, ele diz que a acusação de Heidegger, né, ela não, enquanto Nietzsche, enquanto último metafísico, né, para, de certa forma, defender o Nietzsche dessa perspectiva ou dessa abordagem, não seria necessário negar, né, digamos assim, essa o diagnóstico que Heidegger faz acerca de uma determinada, de uma presença de uma determinada ontologia naquele determinado contexto. Mas entender que a crítica de Nietzsche passa por uma linha muito mais tênue do que a abordagem que Heidegger faz, é muito mais profunda do que o próprio Heidegger pode entender. É muito fácil falar isso, né? Mas vamos ver aqui nas palavras do Derrida, né? O que ele diz. Ele diz assim, ó: talvez não seja preciso, portanto, arrancar Nietzsche a leitura heideggeriana, mas, ao contrário, entregá-lo totalmente a ela, subscrever sem reserva sua interpretação, de uma certa maneira, e até o ponto onde o conteúdo do discurso nietzschiano, estando algo mais ou menos perdido para a questão do ser, sua forma reencontra sua estranheza absoluta, onde seu texto reclama, enfim, um outro tipo de leitura, mais fiel ao seu tipo de escritura. Nietzsche escreveu que a escritura, e em primeiro lugar a sua, não está originariamente sujeita ao logos e à verdade, e que esta sujeição veio a ser, no decorrer de uma época, cujo sentido nos será necessário desconstruir. E aí outra citação aqui, né? Nietzsche, longe de permanecer simplesmente junto com Hegel, como desejaria Heidegger, na metafísica, teria contribuído poderosamente para libertar o significante de sua dependência ou de sua derivação com a referência ao logos e ao conceito conexo de verdade ou de significado primeiro, em qualquer sentido em que seja entendido. Então, em que aspecto eu quero relacionar isso com essa discussão de ontologia negativa, ontologia positiva, ou seja lá como você queira chamar, né? Há uma tendência dessa perspectiva de uma ontologia negativa basear-se em um determinado pressuposto, né? Não se relacionar, em certo sentido, com essa perspectiva de verdade. E essa perspectiva de verdade, né, ela se coloca como uma impossibilidade. E essa impossibilidade pode servir como uma certa disposição, uma certa confluência com a perspectiva kantiana, né, da coisa do númeno e do fenômeno. Né? O númeno, né, ele é inalcançável, mas o fenômeno é representável, entretanto, a partir de uma certa disposição do conhecimento desse a priori fenomênico, nós podemos, certo, nos direcionarmos de forma assertiva em relação aos nossos comportamentos morais especificamente, né? Então, Nietzsche assume essa perspectiva de Kant enquanto impossibilidade da verdade? Não sei. Ele consegue fugir completamente disso? Eu creio que não, né? Entretanto,
essa perspectiva de uma ontologia negativa pressupõe uma certa impossibilidade de se trabalhar com a essência de determinadas perspectivas, e é justamente onde se erige, de certa forma, a discussão entre Deleuze e Heidegger, né? Heidegger tem uma pretensão de, a grosso modo, de certa forma, reeditar Hegel a partir de uma ontologia fundamental, erigir uma nova perspectiva de totalidade a partir da perspectiva fenomenológica, do exame da coisa aí, né? Das disposições aí. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma obra de arte, né? Para analisar uma obra de arte, por exemplo, um quadro de Van Gogh, você não pode utilizar de referências fora da própria obra, né? Mas para um exame rigoroso, a partir do contato específico com a própria obra em si, a partir daquilo que aparece ali. Então, Hegel tenta totalizar essa perspectiva, fazendo uma alusão a uma nova perspectiva da abordagem de uma noção de totalidade, só que dentro da perspectiva fenomênica. Hegel vai circunscrever isso a uma certa concepção de uma racionalidade que aparece no todo do real a partir de uma perspectiva de um procedimento dialético, né, que a todo momento passa do ser ao nada e do nada ao ser, né, afirmando-se, negando-se, né, superando-se, mas mantendo algo da negação, negando a negação, né, e passando para uma outra perspectiva. Isso faz parte de Hegel dentro desse determinado contexto, né? Então, mas há um referencial moral ontológico, né, que aborda essa partir desse procedimento dialético, né? O que seria uma ontologia negativa? Que é assumir que, por mais que haja essa perspectiva dialética dentro de um determinado sentido, e aí outros pensadores considerados pós-estruturalistas, pós-modernos, ou o que você queira falar, chamar, como Lyotard, trabalham, em certo sentido, com um diálogo com a perspectiva dialética, mas não assumindo esse referencial em um certo sentido negativo dessa perspectiva de um fundamento que sustenta essa dialética em determinados aspectos, né? O próprio Badiou faz um pouco disso, né? O próprio Zizek utiliza a dialética hegeliana no sentido de uma instrumentalização, né? Não como um sistema fechado e etc. Então, isso poderia ser entendido, em certo sentido, como um tipo de ontologia negativa dentro da perspectiva dialética. Grosso modo, lógico que esses pensadores não se totalizam por isso, são muito amplos, muito facilitados e etc. O conceito de contínuo em Nietzsche, abordado através da abordagem do Goethe-Abel, ele trabalha não necessariamente entendendo Nietzsche a partir de uma certa ideia de naturalismo, né? Não entende Nietzsche como alguém que se circunscreve a partir de uma perspectiva unicamente materialista, e também com a perspectiva de uma certa abordagem de um gap ou de uma lacuna, né, que aborda-se entre as próprias impossibilidades da organicidade, né, dessa suposta materialidade. Então, quando interpretamos Nietzsche como um imanentista, isso não está errado, mas afirmar que Nietzsche se circunscreve de maneira unilateral a partir da perspectiva imanente como materialista, isso é equivocado, porque a própria matéria impõe as suas impossibilidades e as suas lacunas a partir de um determinado âmbito metafísico da própria matéria. Então, quando diz que Nietzsche, de certa forma, ele nega a metafísica, né, tradicional, mas ele reproduz uma determinada metafísica, eu mencionei até isso num texto, né, que foi uma resposta a um link que compartilhei num grupo, né, fez, mas de forma nenhuma, nem Nietzsche nem Heidegger conseguiram acabar com a metafísica, eu concordo, né, mas se propuseram, pelo menos Nietzsche eu entendo isso, assim, nesse sentido, né, a extirpar um tipo de metafísica específica que negue a vida, né, enquanto essas possibilidades, enquanto esse contínuo, e o que necessariamente é esse contínuo? A gente mencionou lá na nossa live, mas não custa nada, né, a gente mencionar um pouco sobre essa questão desse contínuo. Basicamente, esse contínuo é um certo intercalar, né, entre essas possibilidades que aparecem dentro dessa organicidade, desse mundo da vida, que é o único plano existente, o único plano possível, que elabora-se, digamos assim, a partir dessa relação com o organismo em si, né, que também se dispõe a determinadas
impossibilidades, a determinadas lacunas que não podem ser lidas exclusivamente a partir de uma perspectiva materialista e muito menos a partir de uma essencialização metafísica, ou seja, Nietzsche elabora uma crítica à biologia dogmática enquanto verdade essencializada. Inclusive, isso tem lá na Genealogia da Moral uma discussão com os fisiologistas da sua época, né? Ele interpreta Darwin erroneamente nesse determinado sentido, né? E a abordagem de Nietzsche, por incrível que pareça, tem muito mais confluências com o próprio Darwin do que ele pensava a partir de uma leitura rasa que ele profere em relação ao Darwin. Então, não é uma essencialidade científica que diz a verdade sobre a matéria, sobre a vida, ou sobre os sentidos da vida específicos de forma geral, né? Mas também não é uma abordagem metafísica, mas que denota, de certa forma, as impossibilidades que aparecem a partir da própria perspectiva da matéria, né? A matéria enquanto suas impossibilidades, a matéria enquanto uma ideia de contínuo. E que diabos é esse contínuo, né? A gente vai mencionar agora, né, algumas questões referentes a isso, né? Então, o que Nietzsche busca, na verdade, são explicações de como ocorre, né, essa fisiologia, né? Ou seja, o surgimento disso que nós chamamos de consciência. Lá em Genealogia da Moral, a gente sabe, né, que esse conceito de consciência, de certa forma, ele aborda dentro de uma perspectiva histórica. Não existe a consciência a priori, mas uma consciência historicamente produzida, né? Ou seja, o modelo do contínuo pode ser visto de um determinado modo, né? A consciência está estreitamente ligada com a ideia de se tornar consciente, né? Não encontrada completamente no espectro inteiro do inorgânico, ou seja, nas pedras, nos cristais e etc., né? A autoconsciência orientada para a ação designa-se com o discurso da consciência, ou seja, um fenômeno gradual. Ou seja, a consciência, de certa forma, é uma forma de tornar público algo, né, que, de certa forma, precisa ser compartilhado. A partir do processo civilizatório, isso acontece de uma maneira que resolve-se ou dispõe-se, de certa forma, a tornar uma perspectiva de comunicabilidade de um determinado conhecimento que sempre está disponível a uma determinada impossibilidade. Entretanto, esse contínuo, em sua própria expressividade, da sua própria, entre aspas, materialidade de expressividade, ele contém uma certa verdade da imanência em si. Isso reverbera uma certa perspectiva da linguagem que não aparece nem como aparência nem como ontologia, no sentido de verdade, e muito menos como negação, né? Mas como a própria expressividade da vida em si, como contínuo, né? Como esse eterno retorno das impossibilidades orgânicas dentro de uma mesma circunscrição, né? Então, é complicado. É uma ontologia negativa? Não necessariamente. Pode ter alguns elementos. É uma ontologia afirmativa, positiva? Então, muito menos, né? Então, ele se inspira, inclusive, em Leibniz, né? É importante ressaltar que isso aqui não se confunde com um tipo de monismo, né? Nem como um tipo de superação simplista do modelo dualista. Não se tratam, nesse caso, de relações de redução do consciente ao orgânico ou de uma certa congruência entre si, nem de derivação de um a partir do outro com a ajuda de certos princípios de ligação, né? É, para uma certa transposição, né, do referido abismo, da célebre lacuna de explicação entre orgânico e consciente, entre o físico e o mental, mas uma sustentação dessas lacunas dentro do procedimento do contínuo, né? Então, há uma certa inspiração aí em Leibniz, a partir da concepção do perspectivismo, e o perspectivismo se relaciona com a questão da vontade de potência, né? E, de certa maneira, isso erige-se dentro do prisma do que o Derrida colocou agora há pouco, né? Então, é uma discussão bem ampla, né? E, de certa maneira, não se resume dentro do prisma da ontologia negativa, mas eu acho que a gente conseguiu entender mais ou menos qual é a questão que está em jogo aqui, né? Quer aprofundar um pouco mais essa questão do contínuo, da filosofia da mente em Nietzsche, a gente vai fazer, muito provavelmente, mais 2 ou 3 lives sobre essa questão da filosofia da mente em Nietzsche, retrabalhar essa perspectiva do contínuo, né, e poder observar, será que Nietzsche pode ser enquadrado dentro de uma abordagem de uma ontologia negativa, né? Até que ponto Nietzsche também não está abarcado
por um tipo de ontologia que reverbera em uma determinada perspectiva moral. Nietzsche não quis negar o comprometimento de determinadas filosofias a partir de uma perspectiva moral, porque ele tinha sua proposta de superação moral como transvaloração em relação aos ímpetos cristãos e modernos e cientificistas, essencializadores, inclusive, né? Mas ele queria combater um tipo de moral e que cada um erija seu projeto, né, para um estabelecimento de uma relação de saúde para com a vida. Então, basicamente é isso, né? Se tiver alguma outra questão, nosso caro amigo, pode colocar aí, se inscreva no canal, compartilhe, tá? E até o próximo vídeo do canal Gap Filosófico, até a próxima live. Muito obrigado, canal aí, aos fundamentos, né? E até o nosso próximo vídeo. Se inscreva, compartilhe, considere apoiar o nosso canal. Nosso apoio, nosso Pix segue na descrição, né? Assim como todos os nossos grupos gratuitos e colaborativos de estudos, né? Se você quiser participar aqui, nosso grupo de estudos Nietzsche tem dois formatos, né? Um grupo colaborativo que ainda vai iniciar, que é voluntário, você colabora com um valor a partir de R$ 10, se você quiser e puder, né? Então vai marcar a primeira data para fazer essa leitura da genealogia da moral, e tem um grupo que a gente aborda aqui a partir de uma assistência muito mais particularizada, né? Uma leitura acompanhada da genealogia da moral, de estudos dirigidos, e aí tem uma colaboração mensal por um valor democrático, aí você entra em contato comigo aí na caixa de mensagens, ou é dentro dos nossos grupos, né? Ou na aba comunidade, né? E é isso, e a gente pode combinar, né? Um formato para fazer essa leitura de estudos dirigidos sobre a genealogia da moral. Então é isso, até a próxima, muito obrigado. Isso foi mais um vídeo do canal Gap Filosófico, muito obrigado e valeu.